Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. ...116 anos de IPP, reunião entre novos membros e liderança e churrasco marcam o início das comemorações. E hoje você também vai ver toda a história da sua grande igreja missionária. Bienal do Livro de São Paulo termina com quebra de recordes e mais de 660 mil visitantes. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. De julho, que bom que você está com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente está começando mais uma semana aqui na IPP, né? Completamos 2 anos de IPP TV, completamos 116 anos de Igreja Presbiteriana de Pinheiros, um fim de semana de muitas emoções, um fim de semana de muita gratidão a Deus por tudo, e a gente está grato também porque você continua com a gente, você segue com a gente. A Tainá não estará conosco aqui no Notícias do Bem, a gente vai passar por umas reformulações a partir da próxima semana, vai ter grade nova aqui na IPP TV, então a Tainá já está preparando o seu novo programa. A gente tem muita coisa bacana para você aqui na IPP TV e a gente vai te informando também ao longo da nossa programação para você não perder nada, tá bom? Mas, muito obrigado a você que estava acompanhando aí a nossa programação da manhã, você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo, é muito bom poder contar com você aqui no nosso Notícias do Bem, você que está nos ouvindo, né, pelas rádios parceiras, está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, que bacana, bom demais ter a sua participação, você que nos ouve também pela rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró para todo o Brasil, para todo o mundo. Bom demais também contar com a sua audiência, com a sua companhia via rádio. Aliás, a gente quer contar com a sua companhia e quer contar com a sua colaboração também, né? Afinal de contas, a gente bateu 1 milhão de inscritos, né? Sabe disso, e a gente agora está rumo a 1.500.000 inscritos, o contador está aí para você, 1.004.201 inscritos. Vamos seguir firme nessa meta aí, precisamos chegar em 1,5 milhão de inscritos, a meta é até dezembro. A gente conta com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua inscrição. Se você por acaso está assistindo o canal e ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e a gente conta com o seu compartilhamento, tá bom? Então assim, mande para os amigos, copie o link do nosso canal, manda para os seus amigos, manda para a família, manda nos grupos de WhatsApp, manda para quem você quiser, todo mundo possa fazer a sua inscrição, para que todo mundo possa acompanhar conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. A gente tem 1h30 de muita informação pela frente, então vamos começar com as notícias, né? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você já sabe, completou 116 anos na última sexta-feira. Para celebrar a data, várias comemorações foram realizadas durante todo o fim de semana. E a festa começou no sábado, uma reunião entre os novos membros e a liderança da IPP e um delicioso churrasco para todo mundo. A manhã de sábado começou com essa reunião. O objetivo foi integrar os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, recebidos em 2021 e neste ano. A liderança apresentou os trabalhos desenvolvidos nos ministérios, sociedades e departamentos. É bom vê-los reunidos, né? Porque vocês estão divididos em 4 cultos, né? Então a gente não vê todo mundo. Para que tudo ficasse pronto para o almoço, muita dedicação dos voluntários no preparo dos alimentos. No dia do diácono, a junta cuidou de toda a logística. Realmente isso é um prazer para a gente, porque o diácono ele tem dentro de si o prazer de servir. Então, nada melhor do que no aniversário da igreja, com uma festa dessa, a gente poder estar trabalhando também e estar mostrando àqueles que chegaram aqui o amor de Cristo através do nosso serviço. Olha, foram 500 quilos de carne para as centenas de famílias que participaram. Um esquema preparado para promover a comunhão e também comemorar os 116 anos dessa grande igreja missionária. Tinha espeto de carne, linguiça e frango, além de vinagrete. Graças a Deus o pessoal veio, deu um dia bonito, maravilhoso, todo mundo feliz, já tivemos um bate-papo com os novos membros.
é um dia de confraternização. Eu acho que a gente estava precisando disso, né? Porque depois de 2 anos de pandemia, a vida está voltando ao normal, as pessoas vacinadas, graças a Deus. E era uma promessa que o senhor estava fazendo aí, está sendo realizada. É uma promessa, né? Eu falei, gente, quando terminar essa pandemia, nós vamos tirar as máscaras e vamos fazer um churrasquinho de gato aqui no estacionamento. Então tá aí. Muito obrigado pelo pessoal que veio, o pessoal que está trabalhando aí. É uma oportunidade. Estamos muito felizes, Deus nos abençoou com um dia maravilhoso e temos aqui toda a nossa junta diaconal e mais muitos voluntários trabalhando aqui para que possamos receber as pessoas. E também tivemos agora um evento lá no templo de apresentação de todos os líderes das sociedades internas para que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa comunhão. Que Deus nos abençoe a continuar a pregar o Evangelho aqui nessa região, como também no estado de São Paulo e por todo o Brasil. E no nome de Jesus é que nós agradecemos as bênçãos que a nossa igreja tem recebido durante todos esses anos. Quem participou aproveitou todos os momentos de confraternização e comunhão. Estou muito feliz, né? Um dia lindo. Deus abençoou a gente com um dia maravilhoso para a gente poder estar aqui, todo mundo em comunhão, comemorar os 116 anos da IP Pinheiros. E é isso, curtir um pouquinho aqui, né? Chega de pandemia, eu acho que agora é hora de confraternizar, é hora de todo mundo se unir e comemorar a vida, que estamos aqui. Muito importante conhecer todos os ministérios da igreja, o pastor Arível sempre explica claramente, traz claramente o nosso papel como novos membros, né? Explica a necessidade de servir, trabalhar, fazer parte, se integrar. Então foi muito importante, foi um abraço mesmo da igreja pra gente. Isso aí. Agora é momento de comunhão, né? Sim, agora é um churrasquinho pra gente. Muito bacana, né? Comunhão, integração, churrasco, tudo para comemorar aí essa história. 116 anos de muito trabalho, 116 anos desse ministério que vem sendo desenvolvido pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E já que a gente está falando desses 116 anos da IPP, nós preparamos uma reportagem muito especial sobre a história da igreja. Confira só um trechinho do que vem por aí. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é fruto de um trabalho evangelístico feito em 1902 pelo grupo Esforçadores Cristãos, da Igreja Presbiteriana Unida. Eles vieram até o bairro para entregar folhetos e evangelizar os moradores. As primeiras reuniões aconteceram em uma escola, mas como as perseguições contra os protestantes eram grandes, o grupo teve que mudar de local, e foi assim por várias vezes. Alguns cultos tiveram até que ter a presença policial para garantir a integridade dos frequentadores. No dia 8 de julho de 1906, por decisão do então Presbitério de São Paulo, foi organizada oficialmente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com profissão de fé e recebimento dos primeiros membros. Tudo isso registrado, inclusive, na ata de número 1. Já o primeiro templo, chamado Casa de Oração, foi inaugurado na rua Fernão Dias, no dia 2 de julho de 1922. A história da IPP está gravada no Centro de Memória da Igreja. Além da ordem cronológica apresentada nos totens, uma galeria mostra todos os pastores efetivos que passaram por aqui. O primeiro pastor titular foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, um dos grandes líderes do protestantismo brasileiro. A Gláucia Germanetti está na IPP desde que nasceu. É a 4ª geração da família, que inclusive foi uma das fundadoras da igreja. Hoje a missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é buscar a glória de Deus por meio da adoração racional, evangelização de pessoas, comunhão, ação social e crescimento espiritual dos seus membros. Tem a visão de ser uma grande igreja missionária, por isso inaugurou em 2008 a Junta Missionária de Pinheiros. A JMP tem apoiado e enviado obreiros para diversos cantos do país e do mundo, plantando e revitalizando igrejas, levando a palavra de Deus e realizando ações sociais, como, por exemplo, a perfuração de poços artesianos em regiões áridas e a entrega de cestas básicas. A IPP também é uma igreja atuante na vida de crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres e idosos. Conta com sociedades internas, grupos de pastoreio,
corais e vários ministérios e departamentos que promovem integração, oportunidade de serviço e, claro, comunhão. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros também incentiva a educação. Por isso, desenvolveu a plataforma EAD Pinheiros, onde são oferecidos treinamentos para o trabalho do reino. Tem ainda cursos profissionalizantes, técnicos gratuitos, escolas de teologia e aconselhamento bíblico e ensino superior, com Polo EAD Pinheiros, em parceria com o Mackenzie. Oficial da igreja há quase 50 anos, o presbítero Daniel de Alcântara conta que desde que chegou, viu a igreja crescer. Propagar a palavra de Deus com fidelidade por meio da exposição bíblica é um dos princípios fundamentais da IPP, que vem sendo mantido nesses 116 anos. Ser uma igreja missionária é outra característica que faz parte da história da igreja. Daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no Notícias do Bem, com muitos depoimentos, né? Você vai ouvir mais a respeito da história, a respeito dos planos futuros e a respeito de tudo que a IPP já vem fazendo nesses 116 anos. E a Bienal do Livro terminou no último sábado com quebra de recordes. Mais de 660 mil pessoas visitaram o evento. A Júlia de Lima está ao vivo para a gente aqui no Notícias do Bem para trazer todas as informações a respeito da Bienal Internacional do Livro 2022. Vamos lá com a Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Conte tudo para a gente. Bom dia, Quirino. Bom dia para você aí de casa que está acompanhando Notícias do Bem. E é isso mesmo, a 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo registrou um gasto médio 40% maior e se consagrou como edição histórica. A edição já é considerada a Bienal das Bienais por visitantes e expositores. O público volta ao formato presencial, adquirir livros e ver de perto seus autores preferidos. Pronta para ficar guardada na lembrança de todos, a Bienal foi realizada em clima festivo, de encontros de leitores ávidos por novidades. E após 4 anos de isolamento social, a Bienal levou otimismo aos corredores do Expo Center Norte sobre o futuro do mercado editorial. A expectativa em toda a versão de 2022 é que estimule a venda antecipada de ingressos de 90%. E lógico, a Bienal atraiu 660 mil visitantes, um última ainda da pandemia. Volto com você, Quirino. Para entender tudo. Até amanhã, Júlia. Muito bem, o novo templo da Congregação Presbiteriana de Sumé, no interior da Paraíba, vai ser inaugurado no próximo sábado. A compra do terreno e os recursos para a construção foram providenciados pela nossa Junta Missionária de Pinheiros como parte do projeto 105 Brasil. Já o trabalho está sendo finalizado pelo pessoal do projeto Mão na Massa da CNHP, a Confederação Nacional de Homens Presbiterianos. Mas quem vai participar do Notícias do Bem e explicar tudo para a gente agora é o missionário AD Souto, que está com a gente aqui. Ah, ele não está? Então tá bom, daqui a pouco então a gente traz o missionário AD Souto para falar com a gente a respeito desse projeto, né, a respeito dessa obra que está acontecendo lá em Sumé, no interior da Paraíba. Vamos conversar com ele então daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, a gente tem uma dica da Editora Ezion para você, mais uma obra muito especial, o Estudo dos Salmos, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Confira. Os 2 volumes de Salmos fazem parte da série de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. A obra traz o estudo completo do livro Canções e Orações do Povo de Deus. Através de uma análise profunda do texto bíblico, o autor destaca os principais pontos abordados. Inspirados pelo Espírito Santo, o livro de Salmos tem sido um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos. Essa exposição vai te ensinar a exortar, confrontar e consolar de acordo com a palavra de Deus.
Você vai poder refletir profundamente e praticar os conselhos de forma zelosa para que não somente você, mas toda a sua família e a igreja sejam fortalecidas. Os 2 volumes comentam de forma detalhada cada salmo e se aprofundam no ensino. Não perca a oportunidade de estudar e conhecer mais os ensinamentos bíblicos. Adquira já esses 2 volumes através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Então a gente faz o convite para você. Entre no site da Editora Ezion, www.editorezion.com.br. Além deste lançamento do Reverendo Hernandes Dias Lopes, você vai ter acesso a todo o catálogo da nossa livraria e Editora Ezion, tudo disponível para você. Então tem lançamentos, tem combos, tem produtos com desconto, tem produtos com preços muito especiais, tem produtos com entrega grátis. Então www.editoraezion.com.br. Agora sim entrou a tarjinha aí para você poder anotar, www.editorezion.com.br, para que você conheça mais a respeito então da nossa livraria e Editora Ezion. Lembrando que todo o lucro da Ezion vai para as obras missionárias da Junta Missionária de Pinheiros. Então, quando você compra na Editora Ezion, na verdade você também está ajudando, né, no trabalho missionário da nossa JMP. Então você tem acesso à literatura de qualidade e, ao mesmo tempo, você também colabora com as nossas obras missionárias. E a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, a ENDC, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, está com inscrições abertas para 23 cursos que tratam de relações de consumo, direitos do consumidor, orçamento doméstico e planejamento financeiro. As aulas são online e abertas ao público acima de 16 anos. Para os cursos que começam em agosto, o prazo para inscrição é até 25 de julho. As cargas horárias variam entre 15 e 20 horas. Alguns cursos de conhecimento específico são exclusivos para funcionários de PROCONs, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Tribunais de Justiça e agências reguladoras. Vamos ver se o AD Souto já está aí com a gente? Já está pronto para entrar ou ainda não? Ainda não chegou ainda o AD Souto. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele então sobre a inauguração lá em Sumé, na Paraíba, tá certo? Daqui a pouco também tem a previsão do tempo, mas agora a gente vai trazer para você então a nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai mostrar para a gente por que a competição na economia é tão importante. As pessoas têm muita dificuldade em entender o mercado. E uma das razões disto é porque o mercado ele implica em ter competição. Não só no Brasil, mas aqui mesmo na Itália há a mesma dificuldade. Aqui em Roma, nos últimos 2 dias, foi um completo caos. Você não consegue achar nenhum táxi disponível. Isso porque os motoristas de táxi eles estão fazendo uma greve contra o Uber. Eles não querem essa competição. O que eles querem é limitar o número de Ubers funcionando aqui em Roma. E por que isso? Exatamente porque as pessoas têm medo da competição. Mas o que nós devemos compreender e até defender é que a competição ela não é apenas para fazer um preço melhor para você poder pagar menos usando o Uber. A competição, na realidade, ela é uma porta de oportunidades para novos produtores, novos empreendedores. E ela também não só abre a porta para novos empreendedores, como também ela cria novos produtos, novos serviços. O Uber surgiu porque em algum momento o táxi estava muito caro. Então, no final do dia, a competição ela vem ajudar a todos os consumidores. Mas essa dificuldade em entender isso, de ser contra o mercado, acaba prejudicando toda a sociedade de uma maneira geral. Afinal de contas, a vida ela não oferece aquilo que você quer. A vida ela te dá algumas opções. E a economia é a maneira de você escolher as melhores opções para você poder conseguir aquilo que você quer. E é através da escolha dessas opções que o mercado oferece, com competição, que a gente tem progresso e a gente tem riqueza. Muito bom, agora sim, a gente vai falar sobre o novo templo da Congregação Presbiteriana de Sumé, lá no interior da Paraíba. A inauguração vai ser no próximo sábado. O AD Souto agora sim está com a gente. Missionário, que bom contar com a sua participação aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Seja bem-vindo.
Olá, meus irmãos, graça e paz, alegria. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, sim. A conexão não está das melhores, não, mas nós estamos te ouvindo bem por enquanto. Vamos lá. Ade, eu queria que você começasse contando para a gente, então, um pouco a respeito da história, né, dessa congregação aí em Sumé, no interior da Paraíba. Como é que o trabalho presbiteriano começou aí? Como é que começou o trabalho dessa congregação? Conta para a gente. Acho que travou, né? Parece que a gente teve um probleminha de conexão aí com o Ade Souto. Daqui a pouco vamos tentar restabelecer a conexão com ele, né? Vamos ver se a gente consegue voltar a conversar com o missionário Ade Souto, lá de Sumé, no interior da Paraíba. Neste sábado vai ser inaugurado, então, o templo. A gente vai estar acompanhando, inclusive a IPP-TV vai estar transmitindo para você o culto de inauguração desse templo. Você vai acompanhar tudo com a gente. Vamos ver se melhorou a conexão aí com o missionário? Vamos lá? Travou de vez? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta para conversar com o missionário Ade Souto, então, mas agora a gente vai para o intervalo, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo para você a respeito da história dos 116 anos da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O intervalo é rápido, eu conto com a sua participação aqui no Notícias do Bem. Até já! Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu estou muito feliz de pertencer ao quadro de pastores colaboradores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, de trabalhar com o reverendo Arival Dias Casimiro, de fazer parte desta igreja tão relevante, uma igreja que tem sido uma bênção nas mãos de Deus, na proclamação do Evangelho, na plantação de novas igrejas, na revitalização de igrejas, na construção de templos, no socorro aos necessitados no Brasil e fora dele. E eu quero, neste momento, muito particularmente, parabenizar esta querida igreja pelos seus 116 anos de organização e de trabalho missionário no Brasil e fora dele. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e que o melhor daquilo que esta igreja tem experimentado até hoje sejam medidas mínimas no que Deus há de fazer na igreja, pela igreja e através da igreja daqui para frente. Estamos com o projeto de plantarmos uma igreja presbiteriana na cidade de Roma, na Itália. Já temos o local, no centro da cidade, já estamos usando as dependências da igreja presbiteriana escocesa, São Andrews, que fica justamente ali no centro de Roma, ao lado da estação final, terminal de trens. Se você mora em Roma, ou se você é brasileiro e tem parentes que moram em Roma, por favor, compartilhe esse projeto. Nós estamos colocando aqui os telefones de contatos, o pastor Samuel e a sua esposa Érica. Eles estarão agora dia 18, próximo sábado, às 5 horas, e também no dia 9 de julho, lá na cidade de Roma. Mas você poderá entrar em contato pelo telefone dele e também pelo e-mail. O nosso grande propósito é iniciarmos uma igreja presbiteriana na cidade de Roma. Ore por esse projeto, divulgue esse projeto, tá bom? Um grande abraço para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária.
Toda quinta às 2h30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico. Temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 2h30 da tarde, tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 3 da manhã, sábado, às 6 da manhã e domingos, às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Às segundas e quartas-feiras, às 2h30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo. Horário alternativo aos sábados à 1h30. Conversa da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo aos domingos às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, meu grande abraço, parabéns pelos 116 anos de existência da Igreja. Parabéns ao reverendo Arival, meu querido irmão e amigo, conselho da Igreja, todos aqueles que, pela graça de Deus, lideram essa comunidade tão abençoada. Que Deus continue usando vocês muitos anos ainda para levar o Evangelho não somente em São Paulo, mas também no mundo todo, como efetivamente vocês estão fazendo. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Um grande abraço e parabéns. Estamos de volta com Notícias do Bem, ainda em clima de 116 anos, né? Por que não? Essa semana toda a gente vai continuar em clima de comemoração, em clima de celebração pelos 116 anos da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também clima de comemoração pelos 2 anos da nossa IPP-TV. Que bom que você continua com a gente aqui. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, e a gente tem horário alternativo às 18h30. E a gente lembra mais uma vez para você que a partir de segunda que vem tem muita novidade aqui na programação da IPP-TV. A gente vai ter uma grade de programação toda nova, programas novos estreando, enfim, tem muita coisa boa preparada para você. E a gente quer contar com a sua audiência ao longo dessa semana. A gente vai contando devagarinho quais são as novidades. Ao longo da semana a gente vai contando para você tudo que vai acontecer aqui na nossa IPP-TV. Agora vamos ver se a gente consegue conversar com a Adê Souto, né? Vamos ver se agora conseguimos estabelecer uma boa conexão. Vamos ver se agora vai, hein, missionário? Tudo bem? Tudo bem. Mas eu também queria muito as nossas felicitações pelos seus 116 anos. Deus abençoe, muito obrigado. Pois é, a conexão ainda não... A nossa conexão não está 100% ainda, mas vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue te entender aí. Tá meio ruim ainda a nossa conversa, mas vamos lá. Começa contando pra gente então, missionário, por favor, como é que nasceu essa congregação aí em Sumé e como é que tem sido desenvolvido o trabalho? Bom, no ano de 2012, recém-chegado, ao fundo da cidade de Monteiro, então ele veio com uma perspectiva de crescer, os igrejas que haviam passado, uma perspectiva de sair um pouco mais
tanto, né? Então nasceu o desejo missionário e desde então a turma toda começou a se envolver e houve obreiros vieram para cá. E no terceiro, né, veio o nosso reverendo Verônica, passou 3 anos e fez um excelente trabalho. Após isso, chegamos eu e minha família, né, chegamos depois de estarmos nos Estados Unidos, de vir plantar ou continuar a plantação da igreja presbiteriana missionária aqui no Cariri, em Sumé. Desde então, quando surpreendidos, Roberto, né, por essa pandemia, ou seja, após chegada, 40, 50 dias no máximo, fomos surpreendidos. Tudo foi fechado, então não se podia reunir no templo, não se podia reunir nas praças, nas feiras, aquilo que estávamos acostumados a fazer. E aí, graças à missa da Gerlândia, viu o óbvio, aquilo que somente as mulheres, de maneira da sacralidade que as mulheres têm, que nós homens não temos, ela percebia muito comum que nas cidades do Nordeste, finalzinho da tarde, as pessoas têm o costume de sentar à beira da calçada, com uma cadeirinha de rodas, ou uma cadeirinha de balanço, um murete, como a gente diz aqui, e minha esposa percebeu toda essa multidão, os nossos vizinhos que ficaram nas suas calçadas, embora a pandemia. Então, por sugestão dela, começamos o teclado, começamos a cantar hinos, canções, anunciar o evangelho entre uma canção e o resultado, meus irmãos. Pela graça de Deus, juntou-se ali algumas 20 a 25 famílias. E desde que começamos, né, lá em 2020, em março de 2020 até hoje, ela tem se desenvolvido. E por causa disso, né, a igreja começou a tornar-se ainda mais conhecida. A nossa congregação era comentários entre as autoridades aqui da prefeito, vereadores, enfim. E pela graça, né, essas transmissões começou a alcançar algumas outras autoridades e chegou, pelo que sei, até os ouvidos do rural, né, embora sabendo que o nosso campo tão tido pela JMN, pela parceria, e ainda enviados pelo nosso presbitério, o MPB, embora essa parceria toda, mas soubemos as pessoas nos assistiam ao vivo na calçada de casa, através desse trabalho na calçada, conseguimconseguimos então essa parceria que nos abençoou com um terreno, junto com o nosso querido irmão André Toledo. Ele não gosta nem que a gente fale, não diga a ninguém não, mas a quem honra, honra, e eu sou muito grato a Deus por André, que nos doou o terreno. E Pinheiros, então, que veio com gosto de gás, com matuto, e o sou eu, ofertou com o programa Massa. Agora caminhando para a semana, e agora sábado, dia 16 de julho, nós trataremos do novo tempo. Então, muito obrigado, meus irmãos. Muito bacana. Olha, a gente está tendo uns cortezinhos de áudio aí, mas a gente vai seguindo a nossa conversa. Só que antes da gente continuar conversando, missionário, eu queria mostrar o último vídeo que foi publicado pelo pessoal da CNHP, pelo pessoal do Mão na Massa, mostrando aí a 4ª semana de trabalho, quer dizer, já está em fase final, na verdade, mas a gente tem esse vídeo para mostrar para vocês aí como está o andamento do trabalho em Sumé. Vamos acompanhar então esse material da CNHP. Saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Paulo Ivo, coordenador de um projeto denominado Projeto Mão na Massa. É um projeto da UPH, da Igreja Presbiteriana, onde voluntários de todo o país se juntam para a construção de templos. Desta feita, estamos aqui na cidade de Sumé, sertão do Cariri, para a construção do templo da Igreja Presbiteriana aqui nessa localidade. Essa semana é a 4ª semana de trabalho, onde pudemos
terminar a concretagem da parte externa dos banheiros, elétrica das salas de aula, a frente e a lateral do templo está sendo concluída e alguns detalhes e acabamento, para que na última semana tenhamos apenas detalhes de pintura para concluir o templo aqui nesse local. Eu sou Renato, sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Intermares. Estou aqui em Sumé, na construção do templo da Igreja Presbiteriana de Sumé. E nós estamos muito felizes com essa parceria que Deus nos permitiu fazer com a equipe Mão na Massa e também com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que nos doou essa construção. E nós estamos aqui já quase finalizando a obra, está bem adiantada. Estaremos inaugurando o templo no dia 16 desse mês. Muito bacana, né? O trabalho que está sendo desenvolvido aí em Sumé, no interior da Paraíba. Estamos vendo o pessoal do Mão na Massa. Esse pessoal é rápido, né, missionário? 30 dias o negócio que estava no chão, agora já está no acabamento. Eles param 8 até 9 da noite, uma hora, né, trabalhando com alegria, cantando, se alegrando. O desejo de concluir a obra é muito grato. Sou muito grato por esse projeto que veio até o nosso Cariri aqui, né, menos evangelizada do nosso estado. Então, nossa gratidão a todos que fazem a Igreja Pinheiros. Enfim, muito obrigado, meus irmãos. O Senhor os abençoe, os retribua por Cristo Jesus. Da expectativa para sábado, né? Queria que você falasse da programação para sábado. Como é que vai ser essa festa de inauguração? Dá até vontade de pegar um avião aqui e aí para Paraíba para acompanhar vocês também, né? Olha que a festa vai ser grande. Vamos oferecer nossa programação. Basicamente, um culto em ação de graças com o projeto Mão na Massa, né, junto do presbítero e toda a sua caravana estarão ali fazendo essa inauguração e, de alguma maneira, irmãos, dando esse comando, né, dando toda a liturgia. Então, eles estarão agradecendo às autoridades também, sobretudo louvando a Deus por mais um bom trabalho que essa turma fez. Manda ao Senhor pelo bênção, porque embora algum caule, um arranhão aqui, uma queda acolá, conversando com o presbítero, ele disse a missionária, essas coisas acontecem porque é algo perigoso. Então, vez por outra acontece essas coisas, parece que eu falo, mas enfim, tudo dentro do controle, tudo dentro do Senhor tem sido bem nessa cidade. Aliás, esse burburinho, os povos passando de bicicleta, de carroça, de carro, tudo passando orientado pela uma maneira surpreendente, tão ligeira, foi feita em 15, 20 dias. Então, inclusive, conversando com o presbítero Paulo, é possível, irmãos, que termine antes do prazo, né? Então, até quarta-feira, a obra estará toda concluída para o louvor da glória do nosso Deus. Muito bacana. Olha, a nossa conexão não está tão boa, queria até conversar mais com você a respeito desse trabalho, mas enfim, a gente está realmente com problema de conexão aí contigo, então queria muito agradecer a sua participação com a gente aqui, lembrar que
A inauguração desse templo vai estar sendo transmitida ao vivo aqui também pela nossa IPP TV, né? Vocês vão transmitir aí através do canal de vocês e a gente vai entrar nessa transmissão juntos, vamos plugar no canal de vocês e vamos transmitir também para o pessoal que está acompanhando a IPP TV. Então, Deus continue abençoando o seu ministério, o seu trabalho. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente, tá bom, André? Um abraço a todos que fazem a IPP TV. Estaremos providenciando junto com a empresa que fornece-nos a internet, tudo esteja ok para que não haja interferência. Eu sou Roberto, queria abençoar a todos, no nome de Jesus, muito obrigado por essa parceria junto à Igreja Presbiterianos. Tá joia. Muito bem, obrigado, meu irmão, obrigado. Tá aí o missionário AD Souto falando com a gente a respeito da inauguração do templo da Congregação Presbiteriana de Sumé, no interior da Paraíba, que está sendo construído pelo pessoal do Projeto Mão na Massa, né, da nossa CNHP, a Confederação Nacional de Homens Presbiterianos, e o terreno e as verbas da construção foram feitas, toda essa verba foi parceria com a nossa Junta Missionária de Pinheiros, tem outros parceiros apoiando também, é claro, e no sábado, né, você vai poder acompanhar então essa inauguração ao vivo com a gente aqui na programação da IPP TV. Mas agora é hora de previsão do tempo. A Raquel dos Santos está com a gente aqui ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem, abrindo a semana, segunda-feira. Olha, queria te dizer que é a última semana do Notícias do Bem com esse formato aqui. O Notícias do Bem também vai mudar a partir da semana que vem. Ah, é? Você já sabe, né? Uhum. Sem spoiler. Só não pode contar. A partir da semana que vem a gente também tem novidades aqui no Notícias do Bem. Mas hoje a Raquel tem novidades, é para a previsão do tempo de amanhã, que continua. Inverno que é bom, olha, não ouvi falar ainda desse inverno. Esse inverno está passando longe aqui do Sudeste. É isso aí, boa tarde, querido. Boa tarde para você que nos acompanha. Seguimos com o ar seco por aqui, mas tem frente fria a caminho, viu? Isso é verdade, o ar tá seco, a garganta tá seca, a boca tá seca. Mas conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã, sul e sudeste, pra gente começar? Vamos lá. O tempo segue firme em grande parte da região sudeste nessa terça-feira. O ar seco continua e não tem expectativa para chuva. Já no sul, a chegada de uma nova frente fria muda o tempo. Vai ter dia nublado e chove em alguns momentos. Aqui em São Paulo vai ter sol com céu aberto durante o dia, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Já em Uberaba, Minas Gerais, vai ter dia de sol com algumas nuvens, por lá não chove. Mínima de 14 e máxima de 31 graus. E em Porto Belo, Santa Catarina, vai ter sol com aumento de nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Muito bem, Raquel, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, não saia daí, daqui a pouquinho a Raquel vai voltar com Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E vai voltar também conversando com o pessoal que está interagindo aí nas nossas redes sociais, para quem está interagindo aqui no nosso chat. Se você já deixou seu recado, daqui a pouco a gente vai interagir. Se você ainda não deixou seu recado, dá tempo de você deixar seu recado, a gente vai ter esse momento, interação aqui com a nossa Raquel dos Santos, e você vai participar com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem, portanto, vai deixando sua mensagem, né? Vale tudo, né, Raquel? Já tivemos tempo delivery entregue aqui, ó, de quinta-feira, Porto Belo. Olha, bacana. E as pessoas podem deixar informação do tempo, bom dia, boa tarde, boa noite, dizer de onde está falando, o que nome tá da cidade. Pode ficar à vontade, essa rede social, esse espaço aqui, né, no nosso YouTube, é para que a gente possa conversar com você, para que a gente possa interagir com você. Raquel volta daqui a pouquinho. Até já, Raquel. Até já. Muito bem. E a gente continua com o nosso Notícias do Bem, você já sabe, né? Nós completamos no último fim de semana 116 anos de história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É claro, o Notícias do Bem preparou uma reportagem muito especial mostrando para você todos os momentos dessa história e também os planos para o futuro. Vamos acompanhar. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é fruto de um trabalho evangelístico feito em 1902 pelo grupo Esforçadores Cristãos da Igreja Presbiteriana Unida. Eles vieram até o bairro para entregar folhetos e evangelizar os moradores. As primeiras reuniões aconteceram em uma escola, mas como as perseguições contra os protestantes eram grandes, o grupo teve que mudar de local, e foi assim por várias vezes. Alguns cultos tiveram até que ter a presença policial para garantir a integridade dos frequentadores. No dia 8 de julho de 1906,
por decisão do então Presbitério de São Paulo, foi organizada oficialmente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com profissão de fé e recebimento dos primeiros membros. Tudo isso registrado, inclusive, na ata de número 1. Já o primeiro templo, chamado Casa de Oração, foi inaugurado na rua Fernão Dias, no dia 2 de julho de 1922. A história da IPP está gravada no Centro de Memória da Igreja. Além da ordem cronológica apresentada nos totens, uma galeria... Peraí, a gente colocou a matéria errada, tá bom? Esse daí é o resumo que você viu lá no comecinho da nossa edição, então agora sim você vai assistir na íntegra a reportagem que conta pra gente os 116 anos de história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos lá. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é fruto de um trabalho evangelístico feito em 1902 pelo Grupo Esforçadores Cristãos da Igreja Presbiteriana Unida. Eles vieram até o bairro para entregar folhetos e evangelizar os moradores. As primeiras reuniões aconteceram em uma escola, mas como as perseguições contra os protestantes eram grandes, o grupo teve que mudar de local. E foi assim por várias vezes. Alguns cultos tiveram até que ter a presença policial para garantir a integridade dos frequentadores. E é impressionante, a Igreja Unida já nasceu como uma igreja missionária. Imediatamente começou a plantar igrejas. E por isso, 2 anos somente depois da sua organização, teve início o trabalho de evangelização no bairro de Pinheiros, 1902. E no meio de muitas dificuldades, de muita intolerância religiosa por parte da Igreja Católica, então foram bem difíceis aqueles primeiros anos deste ponto de pregação, desta congregação de Pinheiros, e finalmente a organização, poucos anos depois, em 1906, né? Então a organização da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que continuou a ter muitas dificuldades nos seus primeiros anos, nas suas primeiras décadas. No dia 8 de julho de 1906, por decisão do então Presbitério de São Paulo, foi organizada oficialmente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com profissão de fé e recebimento dos primeiros membros. Tudo isso registrado, inclusive, na ata de número 1. Já o primeiro templo, chamado Casa de Oração, foi inaugurado na rua Fernão Dias, no dia 2 de julho de 1922. A história da IPP está gravada no Centro de Memória da Igreja. Além da ordem cronológica apresentada nos totens, uma galeria mostra todos os pastores efetivos que passaram por aqui. O primeiro pastor titular foi o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, um dos grandes líderes do protestantismo brasileiro. Mas o fato é esse, a Igreja de Pinheiros tem esse privilégio, né? Essa honra de ter tido como um dos seus primeiros pastores, se não me engano, o primeiro pastor, essa figura exponencial, extraordinária do protestantismo e do presbiterianismo brasileiro, que foi o reverendo professor Erasmo de Carvalho Braga. A Gláucia Germanetti está na IPP desde que nasceu. É a 4ª geração da família, que inclusive foi uma das fundadoras da igreja. Estar aqui desde pequena, para mim é um grande privilégio, que poucas pessoas têm, né? A minha família esteve sempre aqui nessa igreja, foram membros daqui dessa igreja e a gente continua. Então isso para mim é uma bênção enorme, né? E eu procuro valorizar esse privilégio que eu tenho, né? E é muito bom, né? Deus tem nos abençoado bastante durante todo esse tempo, como eu falei, a gente teve muitas lutas aqui, né? Passou por momentos difíceis, mas passamos por momentos maravilhosos também. Hoje a missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é buscar a glória de Deus por meio da adoração racional, evangelização de pessoas, comunhão, ação social e crescimento espiritual dos seus membros. Tem a visão de ser uma grande igreja missionária, por isso inaugurou em 2008 a Junta Missionária de Pinheiros.
A JMP tem apoiado e enviado obreiros para diversos cantos do país e do mundo, plantando e revitalizando igrejas, levando a palavra de Deus e realizando ações sociais, como, por exemplo, a perfuração de poços artesianos em regiões áridas e a entrega de cestas básicas. As principais ações são as de plantação e revitalização de igreja. Esse, de fato, é o nosso carro-chefe. A Junta de Pinheiros teve uma participação muito especial no projeto 5010 São Paulo, que está finalizando agora com a organização das últimas 3 igrejas, fechando assim 50 novas igrejas nesse período do qual ela foi criada e recebeu esse desafio. Também nós temos os trabalhos de ajudar parceiros, igrejas, a consolidar congregações que faltavam um pouco de recurso para que elas se tornassem igreja, e temos hoje 46 projetos de parceria e de plantação e de revitalização de igreja. A IPP também é uma igreja atuante na vida de crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres e idosos. Conta com sociedades internas, grupos de pastoreio, corais e vários ministérios e departamentos que promovem integração, oportunidade de serviço e, claro, comunhão. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros também incentiva a educação. Por isso, desenvolveu a plataforma EAD Pinheiros, onde são oferecidos treinamentos para o trabalho do reino. Tem ainda cursos profissionalizantes, técnicos gratuitos, escolas de teologia e aconselhamento bíblico e ensino superior, com Polo EAD Pinheiros, em parceria com o Mackenzie. Oficial da igreja há quase 50 anos, o presbítero Daniel de Alcântara conta que desde que chegou, viu a igreja crescer. E sempre vi a transformação da igreja crescendo cada vez mais. Quando aqui cheguei, a igreja era uma igreja pequena, e Deus tem abençoado essa igreja no crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, e tem sido uma igreja muito abençoada e abençoadora. Essa igreja sempre foi uma igreja acolhedora, e essa é a razão por que eu estou nessa igreja há todos esses anos. Propagar a palavra de Deus com fidelidade por meio da exposição bíblica é um dos princípios fundamentais da IPP, que vem sendo mantido nesses 116 anos. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pela graça de Deus, é uma referência hoje em todo o Brasil acerca da pregação fiel, zelosa das Escrituras. É uma igreja que não apenas prega entre 4 paredes, mas tem usado os meios, as ferramentas, as mídias sociais para ampliar os horizontes do alcance desta mensagem. Eu sou muito grato a Deus por ser um pastor colaborador aqui, por poder participar deste grande projeto de avanço do reino de Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pelo zelo que ela tem, pela pregação fiel, ungida do Espírito Santo de Deus, levando a palavra de Deus na íntegra, com fidelidade, com zelo, com amor, com alegria, com entusiasmo, não só para a nação brasileira, mas para outras nações do mundo. Então, registro aqui minha gratidão por pertencer também a esta igreja, como um pastor que colabora com o ministério desta igreja, junto com o pastor Arival, desejando que o melhor daquilo que Deus tem feito até hoje, nesta igreja, através desta igreja, sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer daqui para frente, nesta igreja e através dela. Ser uma igreja missionária é outra característica que faz parte da história da igreja. Quando você pastoreia uma igreja grande, é mais complicado, né? Agora, como você, com a bênção de Deus, você trabalhou quando ela é pequena e essa igreja foi revitalizada, eu acho que o sabor é diferente, né? A maneira de ver a igreja é diferente, né? Algumas pessoas falam assim, a igreja Presbiteriana de Pinheiros é a igreja da moda hoje em São Paulo, por causa da mídia. Não tem nada de moda aqui, né? Você que está aqui com a gente, é muito trabalho, é muita dedicação,
é um esforço de muitas pessoas que trabalham para Deus e Deus aí dá o crescimento, né? Então, eu me sinto à vontade porque eu participei desse processo de crescimento, né? Eu participei da construção desse templo aqui, junto com outros colegas. Então, é muito gratificante, é uma sensação de dever cumprido, né? De reconhecimento, de aprovação de Deus também. Isso é uma coisa que eu sinto isso. Muito bacana, né? O trabalho da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, 116 anos de história, 116 anos de trabalho, 116 anos de missão. A gente tem muito que comemorar com toda certeza, né? E que bom que a gente pode comemorar esse aniversário de 116 anos da nossa história. Agora, a gente vai seguir com a nossa previsão do tempo. A Raquel dos Santos continua com a gente aqui, ao vivo no Notícias do Bem, para trazer todas as informações de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Oi, Raquel, é com você. Vamos lá. Vamos lá, querido? Vamos lá. Terça-feira, a frente fria que avança do sul provoca nebulosidade na região centro-oeste. Vai ter dia abafado e expectativa de chuva em algumas áreas. Já no nordeste, o sol aparece, faz calor e pode chover de forma isolada em alguns momentos. Em Iporá, Goiás, vai ter sol com céu aberto, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 17 e 32 graus. Já na região norte, Macapá, no Amapá, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E Macaíba, no Rio Grande do Norte, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Muito bem, Raquel, vamos para a nossa interação, vamos ver o pessoal que está participando com a gente aí nas lives. A gente teve um probleminha na live 24 horas, mas agora está tudo resolvido. Mas vamos ver quem está com a gente aí, acompanhando o nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira. Olha, já temos aqui Ricardo Reis, dizendo que já orou por toda a equipe do Notícias do Bem. E 24 graus lá em Araçatuba. Temos também a Maria Lúcia, dando graça e paz. A Norma Isabel deixou aqui sua participação. A Eliane Alves Gomes, de Goiânia. Bacana, Goiânia, participando com a gente Isso aqui aí. também. Aparecida Parra, dando boa tarde para toda a equipe. Uma alegria imensa, mais uma semana abençoada para todos nós. Amém, é todos isso aí. nós, vamos lá. 23 graus em São Bernardo do Campo. Dia lindo, mas muito seco. Há dias que não chove por aqui. Aqui também está muito seco. Edinaldo Pereira, boa tarde a todos. 29 graus agora aqui em Crato, no Ceará. Sensação térmica de 29 também. O que para vocês do sul e sudeste é calor de rachar, por aqui usamos moletom com esse clima, pois para nós calor são habituais 39 graus. Meu Deus. Não, é muito grau, né? 39 é muita coisa, não é? É isso aí. Não, 29 eu já acho calor, mas não é 39, tava morrendo lá. Mas ele tá passando frio agora. Mas você sabe que tudo é o hábito, né, Raquel? Onde nós fomos criados, nosso organismo vai se acostumando, então tá tudo bem. Eles estão com um friozinho lá de 29. Tá bom, né? Pra dar uma variada. Pois é. Quem mais? E a Clara Sueli, boa tarde, parabéns pelos cultos de ontem, bênção pura, Juiz de Fora, 4ª Igreja Presbiteriana. Obrigado, Clara. Clara tá sempre com a gente aqui no Notícias do Bem também, lá de Isso. Juiz de Fora. Tem mais lá na nossa outra live? A Alessandra também dando boa tarde pra gente, e agora aqui na nossa outra live, Vamos lá. temos Reverendo Marco Severo, conectado rádio rumo ao sertão. Mossoró para o mundo. E a Ivani também, dando graça e paz. Obrigado pela audiência de todos vocês. Amanhã a Raquel está de volta. Amanhã a gente vai continuar interagindo com vocês também aqui no nosso Notícias do Bem. E amanhã a Raquel traz todas as informações do tempo para quarta-feira já, né? Não é isso? Isso aí. Amanhã você está de volta. Até amanhã, Raquel. Até amanhã, querido. Se Deus quiser. E agora é hora da nossa série Melhores do Ano. Nós vamos rever nosso bate-papo com a doutora Camila Gauss, que falou sobre imunidade e alimentação. Vamos falar de saúde? As células do sistema imune, assim como todas as outras do corpo, precisam de nutrientes para sua manutenção e bom funcionamento. Verdade, daí fica fácil entender porque a alimentação é importante
para uma boa imunidade, né? Essa relação está muito clara. Mas quem vai explicar para a gente tudo sobre isso é a médica nutróloga, a doutora Camila Gauss, que já está conosco aqui no Notícias do Bem. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer em recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Quer dizer, essa relação parece clara, mas às vezes a gente é um pouco, vamos dizer assim, relaxado em relação a isso, né? Alimentação tem muito a ver com imunidade, né? Tudo a ver. Primeiro, bom dia, obrigada, viu, pelo convite. Realmente, esse assunto é um assunto que a gente sabe que uma série de reações químicas aí, feitas pelo nosso sistema imunológico, ele depende realmente de vários nutrientes, né, micronutrientes, aminoácidos, e isso a gente obtém a partir dos alimentos mesmo. E para que a gente, na verdade, influencie o sistema imunológico, a gente tem que ter isso como um compromisso permanente, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba se descuidando um pouco, e aí esse compromisso de ter, né, uma alimentação mais saudável, contínua, acaba influenciando aí em relação à nossa imunidade, né? Uhum. Ah, sim, verdade. E aí, tem uma pergunta, doutora, que todo mundo fala, minha avó, minha mãe, e eu vejo muita gente falar, mas eu acredito muito nisso. Eu, pelo menos, penso nisso, pesquisei na internet uma vez quais os alimentos que são bons para aumentar a imunidade. Alimentos realmente, dá pra gente depender desses alimentos para ficar com a imunidade lá em cima? Olha, é possível sim a gente manter uma boa imunidade, vamos dizer assim, só com alimentos, sim, tá? Porém, a gente também tem que pensar e ficar atento a algumas coisas, né? Porque às vezes você tem algum problema a nível intestinal, um problema desabsortivo, você não se expõe tanto ao sol, né? Coisas que muitas vezes influenciam nessa absorção ou nessa, vamos dizer assim, otimização desses níveis aí, né, de vitaminas. Então, pacientes, por exemplo, que às vezes chegam no consultório, que têm às vezes uma dieta mais deficiente, porque são vegetarianos ou veganos. Então, todas essas vitaminas e minerais são importantes para que a gente realmente tenha uma boa nutrição como um todo. Então, os alimentos, sim, podem simplesmente, vamos dizer assim, só eles são possíveis aí a carência, né, a gente otimizar aí em relação só aos alimentos, mas precisa ser avaliado cada caso a caso, e no caso de, obviamente, alguma deficiência, a gente tem que realmente fazer as reposições. Que o equilíbrio faz parte desse processo, faz parte dessa equação, né, doutora? Mas, enfim, tem alguns alimentos que são comprovadamente eficientes quando a gente pensa em imunidade? Existe, né? Hoje a gente fala muito sobre imunomoduladores, né? Alimentos imunomoduladores, que são alimentos em que a gente sabe que vão atuar basicamente, assim, principalmente para o sistema imunológico. Né, uma das coisas muito importantes são os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais, né, o ômega 3, por exemplo, que é bem falado, né, que a gente pode ter aí com o consumo de castanhas, peixes, ovos, nozes, né, e alguns alimentos, principalmente, que têm uma quantidade grande de vitamina D, que são basicamente alimentos de origem animal, né, zinco, selênio, que são muito importantes aí também, que estão relacionados, por exemplo, a cebola, o alho, eles são ricos, o alho principalmente é rico em zinco e selênio, as oleaginosas também ricas, né, a castanha do Pará tem uma quantidade excelente de selênio. Então, esses alimentos e alguns alimentos antioxidantes que a gente sabe, né, como gengibre, são alimentos muito importantes aí para essa parte do sistema imunológico, né. Vitamina C também, né, a vitamina C é muito conhecida, né, os alimentos cítricos. Então, assim, tem uma série, né, de alimentos que a gente pode realmente relatar que contribuem muito aí para a nossa imunidade, para o fortalecimento e para que a gente tenha uma diminuição, né, do risco, vamos dizer assim, caso a gente tenha algum processo de saúde, algum problema de saúde, uma recuperação mais rápido. Uhum. Como tudo na vida, nada que é muito, né, o exagero é bom e nada que falta também, né, ali a escassez também é bom, mas qual que é o equilíbrio quando a gente fala, eu posso comer determinado alimento, ele é bom para a imunidade, e qual que é a medida? Existe um limite da gente de consumir esses alimentos no nosso dia a dia?
ou está liberado? Olha, como alimentos, né, não existe um limite, assim, tá? A gente sabe que o nosso corpo, ele tem uma inteligência absurda, né, em relação à excreção, em relação à utilização, diferentemente como a gente usa suplementos, né? Então, quando a gente faz a suplementação com alguns polivitamínicos, isso daí pode sim trazer consequências. A gente tem que tomar cuidado com as hipervitaminoses, tá? Principalmente das vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, vitamina E, vitamina A. Então, que a gente pode realmente ter, sim, alguns problemas com o excesso dessas vitaminas. E por isso que eu falo que, assim, se vier do alimento, não tem problema nenhum, né? A gente vai consumir isso daí e o nosso organismo é capaz realmente de fazer esse equilíbrio. Agora, se vem realmente da suplementação oral, a gente tem que ser realmente bem indicado e principalmente bem orientado por um médico, né, às vezes nutricionista, para poder realmente a gente ter cuidado e não ter um excesso aí, um prejuízo à nossa saúde também. Essa é uma questão importante, né? Essa questão da suplementação, ainda mais agora nesses últimos tempos aí, por conta da pandemia, muito se falou em suplementação de vitamina C, de vitamina D, de outras inclusive, né? É preciso ter cuidado, né? Não pode sair tomando vitamina de qualquer jeito também, né? Não pode. E só para você ter ideia, simplesmente uma laranja, né, a gente já tem uma dose basicamente do que a gente considera ideal de vitamina C por dia. Então, se a gente utiliza, por exemplo, um suco de acerola, ele tem 4, 5 vezes mais do que isso. Então, quer dizer, muitas vezes a gente já bate as necessidades aí diárias, consumindo uma alimentação equilibrada, né, vegetais, verduras, legumes. Então, a gente tem isso daí. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a esse excesso. Até porque, se a gente, por exemplo, a gente tem excesso de vitamina C, por exemplo, não adianta a gente ficar tomando... Tem gente que toma 2 gramas de vitamina C por dia e ainda chupa laranja, faz não sei o quê. O corpo espera libera, isso, né? Exatamente. Uhum. E aí, agora aproveitando que você falou da laranja, da acerola... Qual que é a forma ideal de alguns consumos, né? Consumir algumas frutas? A fruta, alguns frutos com a casca, sem casca. Onde está a vitamina? O suco, ou quando se faz o suco de laranja, ele perde a vitamina se passar muito tempo ali? Como que é essa questão? Porque existem tantas dúvidas, né? Tantos mitos e verdades acerca disso, né? Que às vezes a gente fica meio perdidos, assim. Estou consumindo a vitamina ou não, né? Nossa, isso é uma dúvida muito comum, né? Qual é a melhor forma de consumir e tudo. Eu falo que qualquer ato do dia a dia que a gente faça, descascar alimentos, batê-los, né? Expor eles, né? Uma oxidação ali, o contato com o oxigênio, ele vai realmente ter uma perda de vitaminas, sais minerais, fibras, compostos ativos. Né? Eles vão ser alterados pelo contato, né? Luz, calor e tudo mais. Mas as perdas, hoje em dia, a gente avalia que são, assim, bem pouco significativas, né? Então, assim, a gente, obviamente, tem alguns alimentos que têm mais vitaminas na casca, tem alguns alimentos que não, que tem vitaminas suficientes também na polpa, tem alguns alimentos que a gente vai ter um prejuízo maior ao cozinhá-los, outros a gente vai ter um benefício maior ao cozinhá-los, por exemplo, o próprio tomate, o licopeno, a gente consegue ter uma absorção dele só com ele cozido, né? O que é um nutriente muito importante para a prevenção de câncer de próstata. Então, hoje, eu acho que, assim, o importante, na verdade, é a gente tentar minimizar. Então, vamos tentar cozinhar os alimentos, mas vamos cozinhar numa temperatura não tão alta, não com tanta água, para que esses nutrientes não fiquem na água. Se for bater o suco, por exemplo, de fruta, vamos manter e deixar esse suco, por exemplo, com as fibras, né, em coar, ou tomar logo em seguida, evitar de deixar muito tempo esse suco lá na geladeira. Então, a ideia, na verdade, é a gente tentar minimizar, mas eu acredito que um equilíbrio, assim, o importante é a gente estar consumindo, tá? Isso vai ser muito mais benéfico, independente se vai estar cortado, se já vai estar congelado, se vai estar... O importante é a gente estar consumindo. Então, se a gente puder minimizar, melhor. Muito bom. É aquela questão, né? Às vezes um suco que já está algumas horinhas ali na geladeira é mais saudável do que um refrigerante. Então, se a gente pega essas comparações, ainda assim, não importa o tempo, né? Mas ainda eles são mais saudáveis, vale a pena do que você pegar algo industrializado, né? E Exatamente. qual a relação
dos alimentos, mais carboidratos, massas, frituras, isso tudo, como é que lida esses alimentos com a imunidade? Faz bem ou faz mal, Faz né? bem, faz mal? Como que é essa relação ali? Na verdade, né, quando a gente fala em equilíbrio, né, eu acho que é o mais difícil hoje em dia a gente conseguir ter o equilíbrio, né, de ter um consumo moderado de tudo. Mas realmente os alimentos que trazem uma quantidade maior de açúcar, né, de gordura, principalmente as gorduras trans, né, hidrogenadas, as gorduras saturadas, são alimentos que, com o excesso disso, podem ser alimentos mais inflamatórios, né? Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente está pensando levar isso daí para uma doença crônica, né? A gente está pensando em ter uma alteração da nossa imunidade. Então, por isso que o excesso, né, desses alimentos, fast foods, eles acabam interferindo, sim, na imunidade e também nas doenças, né, crônicas como um todo. Então, realmente, a ideia é a gente tentar, que eu falo assim, a gente usar como exceção e não como regra, né? Evitar realmente as frituras, né? Os alimentos que têm realmente uma quantidade muito excessiva de gordura e principalmente os açúcares, né? Os refinados, isso é o ideal, isso que seria o ideal realmente para a gente ter uma qualidade melhor, né? Entendi. E fugir dos processados, né? Processados em lata... Foge. Exatamente, tentar evitar, né? Você sabe que hoje até assim, as empresas elas têm, na verdade, tentado, vamos dizer assim, melhorar ao máximo a cada dia, né? Então, assim, a gente vive num mundo que a gente tem dificuldade realmente de fazer tudo, a gente vive num mundo corrido, a gente vive num momento em que, se a gente realmente não tem as coisas para facilitar, isso acaba dificultando com que a gente tenha realmente um consumo de coisas saudáveis. Então, eu vejo que hoje em dia algumas empresas elas têm já começado a olhar para esse lado, tentado trabalhar com tipos, né, de alimentos, mesmo sendo industrializados, mas que não são ultraprocessados, quer dizer, não tem uma série de processamentos com um monte de condimentos. Então, isso tem sido muito importante para que a gente consiga também trazer para o nosso dia a dia alimentação, né, mais saudável, mas de uma forma um pouco mais prática, né? Agora eu tenho umas perguntas dos nossos web telespectadores, que o Ricardo Reis, ele colocou: melhor anti-inflamatório que é a cúrcuma com limão e água morna, toda manhã fazer um shot e tomar. O que você acha? Eu não sei nem o que é cúrcuma. É o açafrão, né? É açafrão. Isso. Na verdade, assim, como eu falei, né, todos os nutrientes são muito importantes. Se a gente pode fazer disso uma parte do nosso dia a dia como uma rotina, maravilha. Seja ele feito no limão, seja ele temperado nos alimentos, né? Então, o uso desses compostos que a gente fala, né, bioativos, eles são muito importantes. A canela, o gengibre, né, a pimenta. Então, a gente fazer shot pode ser feito? Pode, não tem problema nenhum. A gente está usando aquela dose ali diária, né? A gente está colocando como se fosse uma medicação, né, natural. Então, não tem problema nenhum. Agora, preciso tomar o shot? Não, eu posso utilizar em qualquer outro momento do dia. Então, no próprio tempero, no dia a dia, realmente na realização ali do alimento, né? E temos mais uma pergunta, que é com relação, o que a senhora diz com relação à água com limão logo cedo em jejum também? Olha, a água com limão é um mito, né? Melhora e tudo mais, né? Emagrece. Na verdade, eu falo que, assim, a água com limão ficou muito conhecida, né? Pelo fato de o limão, ele, apesar de ser uma substância ácida, ele acaba fazendo uma alcalinização gástrica. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma digestibilidade melhor dos alimentos, né? A gente tem uma absorção melhor, principalmente do ferro, né? Então, dependendo se a gente utiliza o limão perto das refeições, a gente tem uma absorção de ferro melhor por conta do excesso da quantidade de vitamina C. Então, assim, é difícil falar, olha, ele serve, é muito bom para isso. O limão, água com limão, ele vai ser benéfico em todos os sentidos. Então, quer usar? Usa, não tem problema nenhum, né? Na verdade, vai ser bom, tá? Mas não existe um trabalho ou algo específico. Não use água com limão
que você vai emagrecer, né? Na verdade, isso é mito, né? Isso daí vai fazer com que a gente tenha outras coisas que vão fazer realmente a gente ter um processo do emagrecimento. Mas, como benefício do limão, né, de utilizá-lo, isso daí pode ser feito ou com água com limão, ou limão na salada, o que for. Boa. E pode ter o consumo diário? A pergunta foi da Nádia Araújo. Pode usar diariamente, várias vezes durante o dia? Pode, sem problema nenhum, não existe. A não ser que, né, existe alguma contraindicação médica no consumo excessivo, por exemplo, de vitaminas, por exemplo, que tem vitaminas, quantidade de vitamina C, né, em alimentos, em pacientes, por exemplo, que tem excesso de ferro, né, por exemplo, eu não estou falando simplesmente num quadro de uma alteração de aumento do ferro do sangue, mas estou falando em quadros, por exemplo, de hemocromatose, que são doenças em que a gente tem uma absorção maior de ferro, a vitamina C vai facilitar esse processo. Então, a gente, muitas vezes, orienta esses pacientes que têm essa doença, que é a hemocromatose, que é uma doença que você não excreta o ferro de uma maneira fácil, né, vamos dizer assim, você tem essa dificuldade. Então, se a gente consumir muito, né, por exemplo, o limão ao longo do dia, isso pode absorver uma quantidade muito maior de ferro durante a nossa alimentação. Então, você vê que tudo depende, né, gente? Nada é total, nada é 100% sim, nem 100% não. Tudo depende realmente de cada caso. E aí a última perguntinha que fizeram é com relação a, quando fala das vitaminas nos legumes, a questão do cozimento delas, né? 4 minutinhos, 5 minutinhos, pode deixar para sempre ali na panela até derreter. Até ficar molinho. Qual que é o ideal, qual que é a atenção? Realmente perde as propriedades se ficar muito tempo ali no cozimento? Realmente tem uma perda, principalmente se esse cozimento for prolongado, né? E se ele for à base de muita água. Porque aqueles nutrientes, eles vão basicamente sair ali e ficarem ali naquele caldo, né? A não ser que você use esse caldo para fazer alguma coisa, uma sopa ou alguma coisa. Mas a ideia, na verdade, é a gente tentar cozinhar o mínimo possível de tempo, né? O máximo que a gente puder realmente ou no vapor ou na água em si, mas assim, a partir do momento que ela já está em fervura, a gente joga aquele alimento, né? Então deixe por pouco tempo, não deixa ele cozinhando muito tempo, porque isso realmente a gente acaba comprometendo um pouco as propriedades. Doutora, quero agradecer muito a sua participação no Notícias do Bem, esclarecendo essas perguntas tão importantes e que muitas vezes são tão carregadas de mitos, né, às vezes de medos, de incertezas, mas que, como você disse, assim, alimentos saudáveis, né, sempre bom a gente consumir e, claro, sempre consultando, às vezes, um profissional para saber o quanto aquele alimento vai ser benéfico para aquela saúde, né? Gostaria muito que deixasse os seus contatos, para quem quiser te acompanhar nas redes, ou se tiver algum contato, um telefone, para que quem quiser conhecer seu trabalho, ou mesmo até um atendimento. Ai, que legal. Eu que agradeço de estar aqui, de estar falando pela, assim, primeira vez, eu fico até meio envergonhada, mas eu espero poder ter esclarecido algumas coisinhas. E para quem realmente tiver interesse, esse é o meu Insta, né, o @doutora Cami Gauss, tem o meu e-mail também, crgauss@hotmail.com, e eu tenho o telefone do consultório aí também, caso alguém tenha WhatsApp, alguma dúvida, algum interesse em relação à consulta, eu estou aqui à disposição para aqui tirar, e o que eu puder ajudar aí sempre vai ser super bem-vindo. Tá certo. Doutora Camila Gauss participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi ótimo o nosso papo. Seja sempre muito bem-vinda e esperamos contar com você outras vezes aqui no programa. Com certeza. Vai ser um prazer, viu? Um grande beijo aí para vocês. Muito bem, aí você conferindo com a gente, então, nosso Melhores do Ano nesse Notícias do Bem de segunda-feira. E agora você vai conferir um pouco mais a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa JMP, a Junta Missionária de Pinheiros.
A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPPTV, com quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito bacana, né? O trabalho da nossa Junta Missionária de Pinheiros. E o Notícias do Bem dessa segunda está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, 11h30 da manhã, com horário alternativo, a partir das 18h30. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todo o conteúdo da nossa IPPTV quando e onde quiser no canal IPP Play. É muito fácil, é aqui no YouTube mesmo. Você clica aqui, youtube.com/IPPplay, já vai ter acesso, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente está rumo a 1,5 milhão de inscritos. Seguimos firme na jornada, seguimos contando com você nesse grande projeto missionário, tá bom? Amanhã a gente volta ao vivo, 11h30 da manhã, se Deus quiser, com muito mais para você. Até lá, eu espero você. Tchau!